Uma outra crítica frequente à regra de criação do Bitcoin, à regra da oferta monetária, da provisão monetária do Bitcoin, é que ele seria uma moeda inerentemente deflacionária. E isso, para uma economia, seria muito prejudicial, porque nenhuma economia pode funcionar com uma moeda deflacionária. Essa é a crítica, não é o que eu acredito, mas é a crítica deles, dos detratores do Bitcoin. Por conta da oferta do Bitcoin, que segue uma taxa decrescente de crescimento, até o momento que vai ficar estanque, uma quantidade fixa de moeda e assumindo uma demanda crescente, isso significa que o preço da moeda vai seguir crescendo. Ou, dito de outra forma, que o poder de compra da moeda vai seguir crescendo. Essa é a ideia por trás, por isso que se diz que ela é deflacionária. E muitos economistas dizem que isso não pode funcionar, uma economia não pode funcionar com uma moeda deflacionária. Primeiro, um dos grandes, talvez um dos períodos com maior crescimento mais sustentável mundial, foi justamente no final do século XIX, quando o mundo funcionava num padrão ouro clássico e que o nível de preços era estável, em alguns momentos até com uma certa deflação de preço, ou seja, um aumento de poder de compra. E isso graças ao ouro, que é uma commodity escassa que não pode ser inflacionada e, mais ou menos com uma certa disciplina, os bancos emissores, os bancos centrais que na época existiam, não inflacionavam a oferta de moeda acima do lastro no metal. Desde que acabou o lastro no ouro, desde que cortaram o vínculo ao ouro, e por sinal, o padrão ouro nunca acabou por conta de suas fraquezas ou alguma debilidade inerente ao ouro, inerente ao metal, e sim porque ele sempre foi uma restrição às investidas inflacionistas dos governos. Então o problema não é o ouro em si, o problema é um governo viver sob as amarras do ouro. Esse sempre foi o grande entrave do ouro para os governos, não para o cidadão, não para o usuário comum do dinheiro. Esse foi o problema do padrão ouro. Sempre teve... Nenhum político gosta de viver com a disciplina imposta pelo padrão ouro. Mas no caso do Bitcoin, que ele seria similar ao ouro no quesito provisão de oferta monetária, se a gente assumir uma economia em Bitcoin, seria uma economia deflacionária, uma moeda deflacionária. Isso dizem que é ruim, os economistas dizem que é ruim. E eu afirmo que não. Uma moeda que ganha em poder de compra ao longo do tempo não é, do ponto de vista teórico, um mal para a economia ou algo a ser erradicado da economia. E ao contrário, uma moeda que perde poder de compra tampouco é pré-condição para uma economia em crescimento. E esse é o paradigma que a gente vive hoje em dia, porque os bancos centrais e a teoria econômica vigente advoga justamente isso, que é preciso uma moeda que seja inflacionada, que perca poder de compra ano após ano para dar conta de uma economia em crescimento, o que não faz o menor sentido. Porque justamente uma economia que cresce, uma economia que produz, uma economia que é cada vez mais produtiva, que há cada vez mais bens e serviços dispostos aos consumidores, aos cidadãos, à medida que há mais bens e serviços em oferta, em quantidade no mercado, eles deveriam ter os seus preços reduzidos. Se uma economia cresce e produz mais, e o nível de moeda é estanque ou cresce muito contidamente, o poder de compra da moeda cresce, ou o preço desses bens e serviços denominados na moeda deve ser reduzido. Então, uma economia em crescimento necessariamente significa preços em queda. É o que acontece com diversas indústrias, principalmente com a indústria de TI, onde os preços dos computadores, dos processadores, de dispositivos de armazenagem, né, de disco rígido, pendrives, o preço desses dispositivos cai ano após ano. Ou, no caso, não cai nominalmente o preço do dispositivo, mas a capacidade aumenta brutalmente. A capacidade e a força de um processador, a capacidade de processamento, essas capacidades aumentam ano após ano. Então a indústria de TI é uma prova real de que uma economia que cresce não precisa de uma moeda que é inflacionada. Não precisa de uma moeda que perde poder de compra todos os anos. E essa é a crítica que eu faço, ou o meu argumento contrário a quem diz que uma moeda inflacionária não funcionaria, porque, primeiro, já tivemos isso, já temos empiricamente momentos na história que isso funcionou, quando a moeda era o ouro.
E segundo, nem do ponto de vista da teoria econômica, uma economia em crescimento precisa de quantidade maior de dinheiro. Um dos argumentos por trás, ou um do racional por trás desse argumento, é quando se pensa que uma moeda não é plenamente divisível. Se uma moeda não é plenamente divisível, e ela é o meio circulante, ela é o meio de troca comumente usado, aí é claro que uma economia que cresce vai precisar de mais moeda porque ela não consegue ser divisível e dar conta de mais transações. Digamos que se esse fosse o menor tamanho possível de uma moeda de ouro, seria difícil conseguir fazer transações com essa moeda, porque essa moeda aqui vale cerca de 4 mil reais. Isso seria muito difícil. Então, mas o ouro não é plenamente divisível, ou perfeitamente, mas é bastante divisível. Então a ideia por trás de uma economia de crescimento que necessita de um dinheiro, de maior quantidade de dinheiro, tem a ver com essa questão da divisibilidade do dinheiro. Com o Bitcoin, a divisibilidade é perfeita, porque é uma moeda puramente digital, que hoje já conta com 8 casas decimais, e se ela se apreciar muito além da conta nos próximos anos ou décadas, o número de casas decimais pode ser aumentado, e isso faz com que ela seja perfeitamente divisível. E aí o ajuste não precisa se dar numa maior quantidade de dinheiro, o ajuste simplesmente se dá via preço. Se a economia produz mais, o preço dos bens e serviços vão diminuir em função daquela moeda. E aquela moeda pode ser perfeitamente fracionada para dar conta de todas as transações necessárias numa economia. Então, uma moeda inflacionária não é pré-condição para uma economia de crescimento, e assim como uma moeda deflacionária não é restrição para uma economia crescer. Pelo contrário, uma moeda que preserva poder de compra, uma moeda que mantém ou que até aprecia em poder de compra, é até mais saudável e tende a gerar um crescimento mais sustentável do que uma moeda inflacionária. É justamente o oposto. Uma moeda deflacionária é mais benéfica para a economia do que uma moeda inflacionária, que é o paradigma vigente hoje.